gostaria que você compartilhasse um pouco do que você sabe sobre Roma, essa realidade que tem a Roma, que tá, onde está o Vaticano, o catolicismo, os evangélicos aí, as igrejas. Como é que funciona? Porque eu acredito que muita gente brasileira, até brasileiro turista, vai para Roma, não vê igreja, vê uma igreja só, igreja evangélica, ou alguém que quer ir para Roma. Então, para você explicar um pouco sobre a realidade dessa cidade, ok? Ok, vamos lá. Roma, de fato, é uma cidade histórica, né? A gente aprende a falar de Roma de criança, né? Em filmes, em história, em livros, Império Romano, aquela coisa toda. E, puxa, é um privilégio, de fato, a gente estar aqui trabalhando nessa cidade histórica, né? Roma é uma cidade que aproximadamente hoje, digamos, temos aí oficialmente em quase 4 milhões de pessoas. É a maior cidade da Itália em população. Uma cidade hoje que desses 50%, desses 4 milhões, 50% são italianos e 50% da população romana é composta de estrangeiros, né? São estrangeiros. Então, só para você ter uma ideia de uma cidade, uma metrópole e multifacetada, né? 50%, ou seja, 2 milhões de pessoas que estão em Roma hoje são estrangeiros. E aí você tem de tudo, né? Isso não é só a realidade de Roma, isso é uma realidade hoje, de certa forma, da Europa, né? Com essa grande imigração que a gente está tendo aí nesses últimos anos. Então essa é Roma. Roma é uma cidade que mudou bastante, a cara de Roma tem mudado bastante, até por conta dessa história multifacetada. E aí, para contar um pouquinho sobre Roma, acho que não vou contar sobre o Império Romano, eu acho que isso é história, né? Mas nesses estudos que a gente tem feito aí de entender a cosmovisão, entender onde a gente está e como a gente pode trabalhar nessa cidade, né? E falar ao coração da cidade, a gente precisa entender os ídolos da cidade, né? Foi o que Paulo fez lá em Atenas, né? Ele foi e começou a pregar o evangelho, as pessoas, mas o que esse Paulo está falando aí, né? Ele está falando um negócio, tá bêbado esse camarada? Você vai ler isso em Atos 17 ali. E aí depois o texto narra que Paulo percorreu a cidade e percorreu os ídolos da cidade. E ao percorrer os ídolos da cidade, ele viu até uma estátua, um monumento ao Deus desconhecido. Aí ele voltou lá no Areópago e falou, olha, vejo que vocês, né, são religiosos. E aí começou a discorrer sobre aquele Deus desconhecido, e aí foi o gancho que Paulo pegou para falar e falar do Evangelho. Então, Roma, a gente tem feito isso, a gente tem percorrido a cidade, estudado bastante a cidade, a história dela, da onde ela veio, para entender como a gente pode ver. Então, se você olhar aí esse mapa que vocês estão vendo aí, você tem esse anel, que a gente chama anel viário, né, o Raccordo, que digamos que é o centro de Roma. E aí do lado esquerdo você tem o Vaticano, que é um dos ídolos de Roma. Então vamos lá. Eu diria que, em tese, nós temos 4 ídolos grandes aqui em Roma e que a gente tenta entender que os romanos hoje pensam através desses 4 ídolos, se manifestam assim. O primeiro deles são os monumentos, e principalmente você tem o Coliseu, que é o maior deles, um monumento gigantesco, que fala um pouco da história de Roma, o poder de Roma, as conquistas de Roma. Então, para você falar para um romano hoje que ele precisa de um salvador, para que ele precisa de ajuda, para que ele conquiste algo que ele sozinho é incapaz, isso é uma ofensa para o romano. Porque para o romano, ele não precisa de ajuda para nada, ele conquista sozinho, porque isso está impregnado na origem dele, porque foi isso que viveu. O Império Romano conquistou com suas próprias forças, né? Um dos maiores impérios que o mundo já conheceu. Enfim, isso está impregnado na cultura do romano. Então a gente precisa entrar na mente do romano e entender que falar para ele que ele precisa de um salvador não é tão simples assim. Então não é assim, olha, você precisa de um salvador, essa mensagem. Se for só isso, o romano vai descartar isso é loucura, isso é uma coisa passada e isso já foi. Então os monumentos simbolizam esse poder, o poder que existe aqui em Roma. E se você andar por Roma, por exemplo, hoje, se eu não me engano, 60% do patrimônio histórico da Unesco mundial está localizado em Roma.
Então, patrimônio mundial, 60% está em Roma. É uma coisa assim absurda. Então, você anda pela história. Então, você vê monumentos gigantescos, mas isso também diz alguma coisa vazia. É um poder que um dia existiu, mas que se ruiu, e existe um poder muito maior, que é o poder do Evangelho, é o poder de Cristo, mas que os romanos não conseguem entender. Esse é um dos ídolos. O segundo ídolo, talvez na história da igreja, na história até mesmo que a gente na escola, na secular estuda, é a Pax Romana. Então, a paz romana, né? Então, as estradas, aquela coisa toda que o Império Romano construiu, o livre acesso, e que isso você vê aqui em Roma é muito interessante, né? Você andar em algumas dessas, talvez a estrada ou a rua mais antiga do mundo, né? Tem aqui, construída, né? Asfaltada, entre aspas, tudo de pedras, né? Mas essa coisa da pax, né? Da paz romana, é uma coisa ilusória. É uma coisa ilusória. Porque essa pax romana e o poder, a história, o império não conseguiu de fato trazer a paz. E você vê hoje o romano e a cidade de Roma muito, como eu posso dizer, decepcionado com a própria cidade e com aquilo que a cidade pode dar. Tem essa coisa bonita, romântica de Roma, mas a cidade em si não traz aquilo que o romano em si precisa, e principalmente a paz. E a gente sabe que somente o Evangelho pode dar. A outra é o catolicismo. Então, aqui é o centro do catolicismo, o Papa aqui. Então, assim, tem a missa todo domingo de manhã e todas as quartas-feiras, às 10 da manhã, o Papa dá um giro ali na Piazza San Pietro. Então, assim, querendo ou não, ainda que nem todos aqui em Roma sigam o catolicismo, e a maioria dos romanos em si odeia o catolicismo, e o catolicismo em que sentido? No sentido da manipulação do poder, porque é um sistema manipulativo, é um sistema de poder, é um sistema de dinheiro, é um sistema que está infiltrado, e se fala muito da máfia italiana, mas alguns italianos até brincam, a maior máfia se encontra em Roma e está ali no Vaticano. Enfim, é uma crítica que existe, e isso também, para o romano, ainda que nem todos sigam, mas está enraizado. Ele fala assim, eu odeio, não quero saber, mas quando o filho está ali, ainda nos pequenos dias, ele leva para ser batizado, para não morrer pagão, e depois tem todo aquele processo de fazer a crisma, a primeira comunhão, e assim por diante. Não seguem, odeio, não quero falar de igreja aqui, mas, de certa forma, está impregnado, eles não conseguem raciocinar diferente. E o catolicismo e tudo aquilo que o catolicismo traz na mentalidade do cristianismo está impregnado na cabeça porque isso é impossível você desassociar a história da Itália da história do catolicismo. É impossível você desassociar a história de Roma da Igreja Católica. Você não tem como tirar isso, porque isso vem de berço. Isso se estuda na escola. Quando eles estudam a história do país, a história local, se estuda a Igreja Católica. Então, isso está impregnado. E a gente tem que entender isso e tem que entender também essa história. E o último, é muito conhecida, né? Roma, e tem uma frase que diz muito, né? Tem um símbolo. Roma é La Dolce Vita. E tem até um filme muito famoso de Fellini, Marcello Mastroianni, enfim. E que esse é outro ídolo, porque a ideia do romano é desfrutar dessa Dolce Vita e que, de fato, ela não existe. Até no filme La Dolce Vita, isso é muito retratado, né? Tem até uma cena que o Marcello Mastroianni está lá na praia e, sabe, ajoelhado na terra, muito bem vestido, né, para a época até, é um filme antigo já, na década de 50, se não me engano, mas aquela coisa, né, aquela visão dessa Dolce Vita, que não leva, é uma coisa ilusória, mas que não leva, de fato. Então, assim, o aperitivo aqui em Roma é muito famoso, então, depois das 6, todos os lugares é lotado, principalmente agora nessa época da primavera, o verão, os romanos estão todos na rua, as crianças na rua, todos os adultos, famílias, estão todos na rua. Roma é a cidade, digamos, mais verde, né, entre aspas, da Europa,
é onde tem mais verde, os parques estão sempre lotados, porque é Dolce Vita. Mas, infelizmente, é a cidade também mais suja da Europa, é a cidade mais suja da Europa, é a cidade onde tem crescido cada vez mais o índice da marginalização, de drogas, bebidas e assim por diante. Porque o romano tem buscado essa Dolce Vita, mas não tem encontrado. Então esses são, digamos, os 4 ídolos, né? Tem a Pax Romana, o poder, a Igreja Católica e a Dolce Vita. Então essa é Roma. Essa é Roma. O que eu costumo dizer quando eu falo sobre o nosso ministério aqui, para que as pessoas possam entender o que é Roma, muita gente teve uma experiência de uma viagem turística a Roma. O que eu digo sempre às pessoas é assim: Roma não são os monumentos. Roma não é feita de monumentos. Roma é feita das pessoas. Ah, mas Roma é linda, Roma é bela. Do que você está falando? E geralmente na mente das pessoas vem assim: Itália, pizza, pasta, os monumentos, Roma, Venezia e tantos lugares lindos que de fato Itália tem. Roma, e visitam-se os monumentos. Mas Itália e Roma não é feita de monumentos. Roma e Itália são feitas de pessoas. E essas pessoas estão cada vez mais distantes do Evangelho. E a gente precisa orar muito. E precisam de gente que entendam todos esses ídolos e traga uma mensagem contextualizada que fale ao coração dessas pessoas, para que eles possam ser resgatados. Então, para que você entenda, né? Contei um pouquinho do que é Roma. Roma é isso aqui. Roma é isso aqui. Roma não é o Coliseu. Roma não é os monumentos históricos. Roma é isso aqui, desses 4 ídolos. Amém, legal. Muito bom. E, com certeza, alguns desses elementos, desses 4 pontos que você disse, não só com Roma, mas com a Itália em si, faz parte também, né? Sim, com certeza. Isso me fez me lembrar quando eu estava servindo em Veneza, por um ano eu morei em Veneza, milhões de pessoas, e em Veneza mesmo, onde tem a basílica e tudo mais, não há igreja evangélica. Milhões de pessoas e não há igreja evangélica. Eu estava fazendo um trabalho com universitários lá, fazendo estudo bíblico com eles lá, tentando erguer, digamos, um grupo de estudo bíblico lá entre os universitários. É uma cidade universitária e basicamente é a mesma coisa, né? Os jovens odeiam o catolicismo, não querem saber de Deus, estão procurando essa paz de vários modos, infelizmente de caminhos tristes, e não tem muitos missionários cristãos evangélicos que estão lá para mostrar qual é o caminho certo, né? Exato. Então, precisamos realmente orar para que Deus venha enviar mais gente, seja para Roma, seja para Veneza, para todos os cantos da Itália. Como você mesmo disse, cerca de 1% de evangélicos tem na Itália, né? Não só na Itália, como em outros países da Europa, 2% de evangélicos. Então, há muito o que ser feito.